Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos. Sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em graça. E também aqueles também que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal. Eu peço por gentileza. Ative o sininho para receber todas as notificações, dê seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos, amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão aqui, que se encontra aqui na segunda carta do apóstolo Paulo, o homem que recebeu a revelação do Cristo ressuscitado, o homem que pregou, ele colocou o fundamento ali no século I, pregando para os gentios, foi levantado para pregar para os gentios. O homem que recebeu a revelação e hoje, no século XXI, e há muito tempo atrás, alguns homens vêm distorcendo o que Paulo pregou. Claro que o que Paulo ensinou, claro que no tempo de Paulo era em outro contexto, nós estamos em outro contexto. É diferente, nós temos que saber separar o que podemos trazer para os dias de hoje, que é a doutrina, e o que não podemos trazer. Nem tudo que Paulo escreveu eu posso trazer para os dias de hoje. Então, o tema dessa mensagem é mente corrompida. Esse é o tema da mensagem. Mente corrompida. É o que está acontecendo na religião evangélica. 98%, eu até acrescento mais, 99%. Das igrejas que aqui de Cristo aqui na Terra estão com a mente corrompida. Se bem que tem alguns aí que diz que a igreja já acabou, não existe mais igreja. Isso é seu entendimento, isso é o que você crê. Você pode dizer que a igreja não existe mais, isso é você, problema seu se você falar isso aí. Eu vou logo chegando, tá entendendo? Problema seu, problema de alguns que diz que a igreja não existe mais. No meu entendimento, a igreja existe sim. Onde é que está escrito que a igreja não existe mais? Entendeu? Esses ensinamentos aí de alguns aí que distorce, até mesmo alguns que estão em graça, que dizem que prega graça. É a pura verdade, entendeu? Então a verdade tem que ser dita. Então veja, a mente de 98%, 99% da igreja evangélica, da religião evangélica, está com a mente corrompida, meu irmão. E eles não estão na simplicidade do evangelho, como Paulo falou, e que nós vamos ver aqui agora. Então, o tema da mensagem é mente corrompida. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Versículo 3, que diz assim, olha o que Paulo escrevendo para aquela igreja ali no primeiro século. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, ou seja, em outra tradução diz, a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu vou ler novamente. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, ou seja, a mente de vocês sejam corrompida, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Veja, meu irmão, o apóstolo Paulo alertando, exortando, instruindo, ensinando aqueles irmãos ali da igreja de Coríntios ali do primeiro século. Paulo, ele plantou a semente da graça nessa igreja. Paulo instruiu, Paulo ensinou, e Paulo, ele tinha zelo naquilo que ele fazia. O zelo de Paulo não era um zelo por interesse, por dinheiro, por posição, entendeu? Por poder.
em se beneficiar com aquilo que ele fazia, ou seja, com o evangelho que ele levava gratuitamente. Paulo ele não tinha essas intenções em sua mente. Pelo contrário, Paulo fala o contrário. Entendeu? Então, veja, eu vou ler novamente. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem, é a mente, né? E se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Veja, meu irmão, que servir a Deus é simples. Pregar esse evangelho da graça é simples. O evangelho, a doutrina do evangelho da graça, não tem perturbação. Não existe manipulação para nós pregarmos a doutrina desse evangelho. Evangelho que nós sabemos que é boas novas, boas notícias. E essas boas novas, ela vem acompanhada da verdade, da graça e da verdade. E não com rudimentos de lei de Moisés. Então Paulo tinha essa preocupação. E a mente do povo poderia se corromper, como hoje a mente de muitos filhos de Deus está corrompida, da igreja de Cristo está corrompida. Eles pegam essa passagem aqui e dizem, ó, olha, a serpente ali era Satanás, o diabo, que caiu lá da eternidade do céu, fez rebelião lá na eternidade, onde estava o trono de Deus, e ainda trouxe a terça parte dos anjos com ele. E a Bíblia não fala de terça parte de anjos, a Bíblia fala da terça parte das estrelas. Não tem nada a ver, anjo é anjo, doutor, estrela é estrela, sal é sal, açúcar é açúcar, óleo é óleo, água é água, doutor. Então eles mesmos estão com a mente corrompida, os líderes religiosos. Eu não digo todos, mas a maioria sim. Digo e eu sei do que eu estou falando, porque nós vemos aí, nós assistimos e nós ouvimos o que é pregado, o que é ensinado dentro dessas congregações. Dessas gaiolas dessas gaiolas religiosas. Entendeu? Então, eles pegam essa passagem aqui e fala que serpente aqui foi que Satanás foi expulso da eternidade e precisava de um corpo para entrar novamente no jardim. Veja. Ora, se Satanás estava na eternidade, como ele precisava de um corpo para entrar no jardim? Veja as contradições desses homens. Não tem nada a ver. Nunca existiu um ser espiritual, um anjo, para confrontar com Deus, para se rebelar com Deus e ainda trazer até terça parte dos anjos. Apocalipse fala da terça parte das estrelas. Não tem nada a ver. Ali, aquela serpente ali, estava falando da dinastia herodiana. Então, veja, a mente deles estão o quê? Corrompida. Entendeu? Então, veja o que Paulo estava falando. Paulo tinha um cuidado com a igreja. Paulo tinha um zelo que esse zelo, ele não queria nada em troca, não queria algo de benefício. Ele queria só que a igreja ali no século I viesse entender e viesse deixar os rudimentos de obras mortas, não entrar em outro ensinamento, em outra doutrina, porque era muitos ensinamentos ali naquela época do apóstolo Paulo. Existia o gnosticismo ali no tempo de Paulo, o misticismo, como hoje também existe, o ascetismo. E principalmente ali o judaísmo que estava ali, tentando atrapalhar e corromper aquilo que Paulo fazia. O trabalho que Paulo desenvolvia ali, naquelas igrejas ali do primeiro século. Então, observe, meu irmão, que Paulo está falando, Paulo tinha cuidado com a igreja.
Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, a vossa mente, e se apartem da simplicidade e a pureza que há em Cristo. O Evangelho é pureza, é simplicidade. E essa palavra aqui, Cristo, ó, quando ele diz assim, e da simplicidade e da pureza que há em Cristo, ele estava falando do Cristo ressuscitado, da graça. Então era isso que Paulo estava aqui, tendo esse cuidado, esse zelo com os seus filhos na fé. Então, veja que Paulo, ele ensinava uma doutrina, ele pregava o evangelho da incircuncisão, e ele tinha essa preocupação que a mente daquelas pessoas que ele um dia instruiu e ensinou não fosse corrompida, mas Paulo temia que assim como a serpente enganou a Eva, entendeu? Assim como a serpente enganou, né? Veja como ele diz, enganou a Eva com as suas astúcias, com a sua habilidade. Ali estava falando aqui era uma metáfora. Aqui não era serpente um ser espiritual que entrou na serpente, não era Satanás, diabo, nós sabemos que isso aí é adjetivos. Isso esteve oculto há muito tempo, mas hoje não, hoje já caiu a ficha. Hoje nós entendemos que um dia nós somos enganados, mas hoje não, meu irmão. Então, havia ali, nos Coríntios, assim, na igreja dos Coríntios, existia ali vários mestres, vários líderes, falsos mestres, enganadores, manipuladores, ali já naquele tempo já existia. Entendeu? E Paulo, ele tinha receio, ele tinha assim um medo, um zelo que ali alguns fossem o quê? Enganados por tantas falsas doutrinas, falsos entendimentos, falsos ensinamentos, entendeu? E que ali, através daqueles ensinamentos que eles viessem ouvir, a mente deles fosse corrompida. Como hoje a mente dos incautos hoje está corrompida. A mente da igreja evangélica hoje está corrompida, está cauterizada, está engessada, está atrofiada. A mente deles ainda está em trevas. Quando eu falo trevas, é trevas de entendimento. Tudo que os homens falam, eles absorvem, eles acreditam. Eles não analisam, como nós, pregadores do YouTube aqui do canal, nós ensinamos que vocês têm que analisar a palavra. Não comam tudo, não se alimentem tudo do que os homens colocam na mesa de vocês. Isso eu estou falando aqui uma figura de linguagem. Então eles absorvem tudo e eles acreditam em tudo que os líderes religiosos ensinam. Eles não tiveram a mente aberta, eles não tiveram uma metanoia, uma transformação, eles não de mente, uma ressurreição de mente. Como nós um dia, a gente estava também com essa mente cauterizada. Então, olha uma palavra aqui que chama a atenção, que Paulo diz aqui no versículo 3, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, ou seja, a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho é simples. Veja que o antônimo de simplicidade é complexidade, complicação, dificuldade, embaraço. A mente corrompida é uma mente embaraçada, é uma mente cheia de dificuldade, não tem, é uma mente assim que está em trevas de entendimento. Eles não tiveram ainda a verdadeira luz do Evangelho ainda não chegou ainda em sua mente. Não foram renovados por essa palavra. Eles acreditam em tudo. Os líderes religiosos dizem assim, ó, assim diz o Senhor está falando. Não, o Senhor não está falando nada, meu irmão. Pegam textos lá do Antigo Pacto e traz hoje como se a promessa de Davi, olha, assim como Davi
foi para Davi, é para você. A Bíblia tem não sei quantas promessas, mais de 7.000 promessas. Não. E é para nós? Não, não é para nós. Não existe mais nenhuma promessa da Bíblia para se cumprir, meu irmão. O que foi para Davi? Davi ia ser rei. Você tem uma promessa de Deus para você ser rei de Israel? Ou aqui do Brasil? Nem no Brasil existe essa dinastia de rei. Não existe, meu irmão. O que foi para Davi era para Davi. Então veja como a mente deles estão corrompida. Aí não, mas tem que sair Davi e entra você, não. O contexto lá de Davi era de Davi. O contexto de Josué, de Gideão, de Elias, era com Elias, com Gideão. Não tem nada a ver para o meu contexto. Eu também pregava assim. E hoje eu dou risada, meu irmão, porque eu sei que eu estava errado. Então veja, simplicidade é aquilo que não complica, ou seja, é simples, é natural. Mas o antônimo de simplicidade é complexidade, complicação, dificuldade e embaraço. É assim que está o povo de Deus, que não tem conhecimento, o povo de Deus que também não procura analisar, não procura pesquisar. Então, tudo que os homens falam, eles acreditam. É isso que a gente está vivendo. Esse é o cenário da igreja evangélica aqui na Terra. Esse é o cenário da religião evangélica aqui na Terra. Um cenário de trevas no entendimento. Ainda vivem como escravos do homem, escravo da lei de Moisés. É a realidade, meu irmão. É a realidade hoje da igreja de Cristo aqui na Terra, no século 21. Então, Paulo ele tinha essa visão, Paulo tinha essa preocupação. Entendeu? Então, Paulo ele tinha um zelo que ele não queria nada em troca de ninguém. Ele não, claro que Paulo foi ajudado e muitas vezes a igreja de Filipos ajudou a Paulo, mas ele não pregava por interesse, colocando o dízimo como dinheiro, como os homens fazem hoje aí. Empresas de televisão, fazendas, carros de luxo, carro do ano, tudo com dinheiro do povo, meu irmão. Os filhos, alguns colocam os filhos para morarem fora do Brasil, para estudarem nas melhores faculdades dos países que eles vão. Que eles são mandados pelos pais. Entendeu? Roupa de grife. Vão nos melhores restaurantes. Eles têm plano de saúde, enquanto que o povo de Deus não tem, a maioria. E tem que ir para uma UPA, enfrentar uma UPA, e muitas vezes tem que chegar cedo para ser atendido, senão não é atendido. Mas eles não. Vivem no ar-condicionado, entendeu? E o povo sofrendo, trabalhando para manter a vida desse povo. E ainda dizem que é Deus que está abençoando. Quem está abençoando é o povo, não é Deus que está abençoando. Deus não está em mentira, Deus não está em manipulação. O nosso papai, ele está na verdade. Ele é a verdade. A graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Mas os homens pegaram essa verdade e distorceram, colocando em verdades e tirando a verdade. Os homens pegaram a graça, até falam da graça alguns, pegaram essa graça e colocaram, misturaram com a lei de Moisés. A reforma que Cristo fez na cruz, começando na cruz e terminou no ano 70, com a queda do templo, onde a graça foi estabelecida, o pacto da graça foi estabelecido de uma vez para sempre. Eles pegaram essa graça, eles pegaram o evangelho da graça, a graça, que vem acompanhada da verdade, e trouxeram mistura. Pegaram a reforma que Cristo fez e trouxeram novamente. Rasgaram a reforma e trouxeram lei misturado com o evangelho. Meu irmão, água não se mistura com óleo. Ou é água ou é óleo. Água é água, óleo é óleo. Sal é sal, açúcar é açúcar. Graça é graça, lei é lei. Ou é graça ou é lei. Ou é lei ou é graça. Entendeu? Então veja, meu irmão. Paulo ele estava com essa preocupação. E que alguns viessem se apartar da simplicidade do evangelho. E se envolver com
rudimentos com ordenanças de obras mortas da lei de Moisés, da velha e antiga aliança que era a lei de Moisés. Então Paulo tinha essa preocupação. Obras, né, de sacrifícios, né, com mandamentos. Então Paulo ele tinha essa preocupação. É o que está acontecendo hoje. O povo de Deus, eles não conhecem o que é evangelho, o evangelho de verdade. O evangelho, a graça de Deus, ela tem que ser limpa, uma graça limpa, uma graça pura, uma graça sem mistura, uma graça sem retoques, uma graça sobre graça, em espírito e em verdade, porque a graça é uma democracia espiritual. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Esse canal, ele foi gerado para nós trazer um evangelho puro, limpo e cristalino e simples. Entendeu? Então esse canal se chama Canal Democracia Espiritual para isso. Para nós abrirmos os olhos de muitos. E muitos já foram abertos à mentalidade de muitos. Eu recebo aqui ligação aqui. Eu recebo mensagens no meu celular. Eu tenho contatos direto. Eu não conheço geograficamente, literalmente falando, ou seja, fisicamente falando. Mas nós temos contato. Eu tenho contato de vários estados, até de Portugal, que a gente vive se contactando através de mensagem, meu irmão. Então veja, Paulo tinha essa preocupação. Entendeu? Então, Paulo, ele tinha um zelo, mas não era um zelo por interesse. Veja, aqui no capítulo, ainda no capítulo 11, no versículo 1 diz: quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, versículo 2, porque estou zeloso de vós. Olha, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Veja o zelo de Paulo. Porque estou zeloso de vós, estou zeloso com vós, com o zelo de Deus e não o zelo dos homens. O zelo dos homens é por interesse próprio. O zelo dos homens não pense que eles têm preocupação com vocês. A preocupação desses homens é verem esses lugares onde se reúnem, que eles dizem que tem que ir, que tem que congregar. O zelo deles, eles querem ver números, meu irmão. Não pense que esses homens, eles têm zelo, como Paulo estava falando aqui. São zelos por interesse. É a pura verdade. Então Paulo diz aqui, ó: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar, olha, como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então Paulo tinha essa preocupação de apresentar aquela igreja. E Paulo vai usar aqui, ele usa aqui, quando ele diz aqui, ó: porque estou zeloso de vós, zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo, o Cristo ressuscitado. Então, veja, Paulo, ele vai usar aqui uma alegoria, ou seja, Paulo faz uma alegoria aqui, falando sobre virgem. Porque na cultura judaica que Paulo conhecia, Paulo era judeu, Paulo era hebreu dos hebreus, Paulo era um fariseu, ele diz isso em suas cartas. Paulo veio da tribo de Benjamim, ele sabia, ele conhecia a cultura, ele conhecia ali a expressão falada entre eles, entendeu? Então Paulo faz uma alegoria aqui, porque na cultura judaica, as virgens eram prometidas, elas estavam comprometidas com os seus maridos, com os seus noivos, entendeu? Com seus futuros esposos, entendeu? Então veja, esperando aquele momento do acontecimento até a noite de núpcia. Então elas estavam esperando ali, era uma espera, mas elas já estavam comprometidas. Então Paulo usa essa figura de linguagem aqui, de uma virgem adornada, limpa, pura, que estava esperando o seu noivo, o seu pretendente, que iria se tornar marido.
o seu futuro marido. Veja como é tremendo Paulo usando a cultura judaica, usando aqui uma alegoria, entendeu? Paulo está usando aqui uma alegoria se referindo a uma noiva. Então, ele diz que até, vamos ler novamente aqui, ó, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo, até chegar aquele momento em que a noiva agora se apresentasse agora no casamento para o seu marido. Então, assim Paulo estava preparando a igreja de Cristo para apresentar ao noivo, para apresentar ao marido. Hoje nós não somos mais noiva. A igreja é a esposa de Cristo. Não existe isso mais. Então veja, Paulo estava usando aqui a cultura de Israel que ele conhecia perfeitamente bem. Então Paulo pega a igreja e diz: eu estou preparando vocês, eu estou limpando vocês para apresentar a Deus. Era isso que Paulo estava dizendo, para apresentar vocês, entendeu? Não era para apresentar o homem, não era para apresentar o líder, para apresentar a quem? Para apresentar a igreja ao pastor dos pastores, ao dono da igreja, ô glória. Então veja, meu irmão, como é tremendo aqui, mas Paulo tinha essa preocupação. Paulo tinha essa preocupação. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Em Atos, olha o que Paulo diz. Ele fala do zelo aqui, e aí no versículo 3, ele diz aqui, ó, no versículo 4, no versículo 2, ó, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Mas Paulo, antes da sua partida, Paulo chama os irmãos, aqui em Atos capítulo 20, olha o que Paulo diz, preocupado com aquela igreja ali. A igreja de Efésios. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Porque eu sei, Atos capítulo 20, versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, lobos devoradores. Aqui é uma figura de linguagem que os judeus conheciam perfeitamente. Entendeu? Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. Veja que Jesus, no seu ministério terreno, ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Lobos aqui estava falando de homens, de pessoas que corrompia a mente do povo de Deus naquele tempo já. Olha, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, para atrair as pessoas para ele e não para Deus. É assim o retrato hoje da Igreja de Cristo no século XXI. Homens que atraem as pessoas para si mesmo, dizendo que é para Deus. Mas não é não, é para eles. Então Paulo tinha essa preocupação. Naquele tempo já existia, veja, no versículo 30, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei de noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. E a palavra da sua graça. Paulo estava falando para aqueles irmãos ali. E a palavra da sua graça a ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Então veja, meu irmão, a preocupação de Paulo, o zelo de Paulo era zelo de Deus. E não zelo por interesse, para atrair as pessoas para ele. Não, como fazem hoje muitos líderes religiosos, hoje do século XXI. Então, Paulo tinha essa preocupação. Voltando aqui para 2 Coríntios capítulo 11, veja que eu vou ler o versículo 3 novamente. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte
corrompido os vossos entendimentos, a mente, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Veja o cuidado de Paulo com a igreja de Coríntios, com aqueles irmãos. Veja, o cuidado de Paulo. Paulo tinha um zelo, Paulo tinha um cuidado. Entendeu? Mas não como hoje a gente vê por aí, em vários lugares. Entendeu? E Paulo aqui ainda, nesse capítulo 11, ele diz aqui, ó, olha o que ele vai dizer aqui no versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Veja, obreiros fraudulentos. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Até parece, mas não é. Uma falsa propaganda, um fake news. Um fake news é isso que está acontecendo hoje. Eles não pregam o evangelho. Eles pregam lei de Moisés, doutrinas de rudimentos de obras mortas. Aí Paulo continua, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Eles pegam, a mente deles está tão corrompida que eles pegam essa palavra aqui, Satanás, e diz que é um ser espiritual. Não tem nada a ver. Essa palavra Satanás aqui está falando de oposição, está falando aqui de homens. Veja que no versículo 13 Paulo fala de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Aí ele entra no 14 dizendo, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás aqui é uma oposição, entendeu? Até parece que é homens de Deus, mas está corrompendo a mente do povo. Aí Paulo diz, versículo 15, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então veja, meu irmão, essa palavra que eu quero dizer aqui, deixar para mim e para você. Mente corrompida. Eles se apartaram da simplicidade do evangelho. E esse era a preocupação de Paulo, para que aquelas pessoas, aqueles irmãos, não viessem ser corrompidos, ser manipulados, ser enganados por falsos obreiros fraudulentos que falsificavam a palavra do evangelho, a doutrina do evangelho da graça que Paulo pregou ali naquele século. Hoje nós pregamos, defendemos a doutrina do evangelho da graça em outro tempo, em outro contexto, claro. Não no contexto de Paulo. Amém? Então, graça e paz, graça eterna. Vigiar e ficar de olhos do entendimento atento, porque foi para a nossa liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Amém? E até a próxima, se Deus assim o permitir.